Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo. Desculpe. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais assuntos dos jornais brasileiros e internacionais em suas primeiras páginas. Não tem jeito de conter o espirro, né? Dia histórico nesta segunda-feira. O presidente Trump se encontra no Knesset, que é o parlamento de Israel, em Jerusalém. Ele deve, daqui a alguns instantes, fazer um pronunciamento. O premier Netanyahu já fez o pronunciamento. Isso tudo coroa a libertação dos reféns que está sendo realizada agora. Os reféns israelenses, ao que consta, já foram soltos. Isso foi mostrado pela televisão para o mundo inteiro. Também os reféns árabes presos por Israel, prisioneiros de Israel,
foram libertados em ônibus que se deslocaram para Ramallah. É um momento histórico. O presidente Trump define isso como paz, mas, na verdade, faltam ainda elementos extremamente delicados para que se ultrapasse o que é apenas uma trégua ou um cessar-fogo, que é o que realmente está acontecendo. Em seguida, durante alguns dias, nós devemos ter uma conferência no Egito, em Sharm el-Sheikh, sobre os destinos desta questão Israel-Hamas. E aí entram os detalhes delicadíssimos, como, por exemplo, o Hamas depor armas, e já houve manifestações internas do movimento terrorista que eles não querem, não vão depor armas, e também eles estão apontando representantes seus, administradores, para as áreas que estão sendo liberadas pelo Exército de Israel, que está recuando para determinados pontos ainda dentro de Gaza, mas liberando algumas regiões. Então, para essas regiões, os membros do Hamas estão indicando administradores, o que significa que vamos ter dificuldades pela frente. Elas seriam esperadas, não é fácil num processo de ódio como o que ocorre no Oriente Médio entre Hamas e Israel, que as coisas fluíssem com tranquilidade. O presidente Trump está na mesa, presidindo a mesa do parlamento israelense e ainda não falou. Seguem-se discursos, etc., etc., enquanto as emissoras de televisão ficam mostrando os festejos tanto em Ramallah como em Tel Aviv e em Jerusalém pela libertação dos reféns dos dois lados. Mas é muito difícil. Então, se você pensar hoje nas manchetes dos jornais, que nós vamos mostrar, você vai encontrar vai verificar que as manchetes estão velhas, porque esse processo está acontecendo neste instante. Todo esse processo é todo um conjunto, libertação dos reféns que está sendo festejado, as pessoas estão dançando nas ruas, dos dois lados. Eu vou mostrar as manchetes, mas não são, realmente elas estão consumidas, queimadas pela evolução dos fatos durante as últimas horas. Aqui, a Folha de São Paulo, com 166 vítimas, São Paulo bate recorde no registro de feminicídios no ano. O Estadão, militares fizeram obra para ajudar acampamento golpista. O que eu vi aqui é que prepararam o terreno, aplainaram o terreno com máquinas, etc., para facilitar a instalação dos acampamentos. Eu não sei até onde isso... fizeram obra, parece que construíram um pavilhão. Não é isso, não. Exército diz que fez terraplanagem para corrigir acúmulo de lama. O Valor tem uma boa notícia: o Brasil consegue direcionar outros países, para outros países produtos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos.
Em agosto e setembro, venda de 9 itens que tiveram menos exportações ao mercado americano subiu ou caiu menos para o resto do mundo. Então, muito provavelmente, pela capacidade de negociação do empresariado brasileiro, e não mais do que isso, aí governo... O governo entrou atrasado nessa história, né? Fica cantando glórias, mas entrou atrasado nessa história. Mas isso deve-se realmente ao que eu chamaria de talento do empresariado brasileiro. Então, é uma vitória, né? Uma compensação do que está em relação ao que está acontecendo. Tem outra notícia aqui, que é um fato bastante importante que surgiu no final de semana. China culpa Trump por novas tensões. A China dificultou a exportação para os Estados Unidos desses materiais preciosos, dessas tais terras que são valiosas sob o aspecto que elas contêm de material estratégico. Deixa eu ver o que a China está dizendo. Aí a China restringiu e o Trump afirmou que nos próximos dias ele vai impor uma tarifa de 100% sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos. Isso está sendo visto como uma ameaça. Ele deu um prazo e nesse prazo provavelmente haverá uma discussão sobre essas terras, né, essas terras que possuem minerais preciosos e essa questão dos Estados Unidos. Quer dizer, uma guerra econômica com consequências ainda inimagináveis para os dois países, mas crescem as tensões. Tem um encontro marcado para daqui a alguns dias entre os dois presidentes dos Estados Unidos e da China. Provavelmente eles vão resolver esse tratar, é evidente que vão resolver esse assunto, mas é um assunto complicado. Envolve materiais que servem para finalidades bélicas, para aviões, computadores, enfim, são materiais estratégicos para ambas as economias. A China atacou ontem a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas adicionais de 100% sobre importações chinesas, ameaçando com novas retaliações e, ao mesmo tempo em que responsabilizou os Estados Unidos pelo aumento de tensões entre os dois países. Aí vem um entre aspas, a posição da China em relação às guerras tarifárias tem sido consistente. Não queremos brigar, mas não temos medo de brigar, disse o Ministério do Comércio chinês. Ontem, porém, Trump adotou uma linha mais conciliatória em um post na rede, que rede é? Na rede Truth Social. Não, como é que ele disse? Não se preocupem com a China, tudo ficará bem. O muito respeitado presidente Xi simplesmente teve um mau momento. Ele não quer depressão para o seu país e eu também não. Está numa letrinha pequena, a gente vai, com o passar dos anos, ficando com
mais dificuldades em ler. Eu tenho um óculos aqui que eu acabo não usando e hoje está mais difícil. Segunda-feira é sempre mais difícil. Olha, nesse instante o presidente Trump está falando ao Knesset, que é o parlamento de Israel. Falando em Israel, nós fomos surpreendidos no domingo por uma página inteira publicada pelo movimento Stand With Us Brasil, Stand With Us Brasil, que é uma posição da comunidade judaica no Brasil com relação ao governo Lula. E é um texto, está aqui, ó, é um texto duro. Todos os grandes jornais publicaram esse texto de uma página, tá vendo? Texto igualzinho, né? Mas em forma publicitária, que eu vou dar uma lida para vocês, que mostra a gravidade da relação dos judeus brasileiros com o governo Lula. O governo Lula, você não pode dizer é antissemita, mas tem tintas antissemitas. Eu já cheguei a dizer que eu via no governo Lula uma posição realmente antissemita. E tem. Anti-Israel uma coisa, contra os judeus é outra. Então, o PT mistura. O PT tem uma posição anti-judaica há muito tempo. Veja só, 2 anos desde 7 de outubro é o título. 2 anos sem que o presidente Lula receba os brasileiros sobreviventes do massacre do Hamas. Não recebeu os brasileiros que sobreviveram ao massacre do Hamas. 2 anos sem o presidente se encontrar com familiares dos brasileiros assassinados pelo grupo terrorista. 2 anos sem Lula denominar o Hamas como grupo terrorista. Ele toma cuidado e não classifica o Hamas como grupo terrorista. 2 anos em que o presidente fala sobre a comunidade judaica, mas não dialoga com ela. Esse mas não dialoga com ela está acentuado. 2 anos está chamando a atenção, né? A parte gráfica chama a atenção. 2 anos em que assistimos ao aumento do antissemitismo no Brasil sem nenhuma ação efetiva do governo. Isso é grave, hein? Vou repetir, 2 anos em que assistimos ao aumento do antissemitismo no Brasil sem nenhuma ação efetiva do governo. Aí continua. É urgente demonstrar que a luta pela diversidade abrange judias e judeus brasileiros. Lula é o presidente do Brasil, o que inclui os 120 mil judeus do país. E aí termina assim. A defesa das minorias não pode ser apenas um discurso eleitoral. Basta de falar sobre judeus sem conversar com os judeus. Essa é claro, um recado da comunidade judaica, mais que um recado, um grito da comunidade judaica em relação à ação do presidente Lula, que, sendo contra Israel, até ele recua e avança cuidadoso demasiadamente com Hamas, acaba confundindo as coisas e acaba fazendo um tipo de manifestação que soa como antissemitismo no Brasil. O Estadão, dívidas e crise fiscal deixam a economia global em alerta. É uma visão mais ampla, né, do que da crise global. Indicativo de aumento das incertezas
é patamar acima da média do juro dos títulos públicos de 30 anos de vários países ricos. O do Japão está em nível recorde. Falando em economia mundial, saiu o Prêmio Nobel de Economia. Prêmio Nobel de Economia, isso já está nos sites, também não está nos jornais, está nos sites. Vamos ver se o UOL trouxe o Prêmio Nobel de Economia. São 3, após 2 anos, Hamas liberta os 20 reféns vivos que mantinha em Gaza. Deixa eu ver aqui, não está na primeira página do UOL, mas já saiu, nós vamos achar. Merecia um destaque um pouquinho maior esse prêmio Nobel de Economia. A Folha deu destaque. Nobel de Economia é concedido a trio que explicou o crescimento impulsionado pela inovação. Joel Mocker, Philippe Aghion e Peter Howitt comprovaram o papel da tecnologia para o crescimento sustentável. Laurea voltada às ciências econômicas, entregue desde 69, já premiou 99 especialistas. Aí vem o texto. O Prêmio Nobel de Economia de 2025 foi concedido a Joel Mocker por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentável por meio do progresso tecnológico, e a Philippe Aghion e Peter Howard pela teoria do crescimento sustentado através da destruição criativa. O anúncio ocorreu na manhã desta segunda-feira em Estocolmo. Segundo os organizadores do prêmio, o trio mostrou como a tecnologia pode levar... Parece uma propaganda aqui. Pode levar outra coisa aqui. Segundo os organizadores, o trio mostrou como a tecnologia pode levar ao crescimento sustentável. Mocker, da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, utilizou fontes históricas como um meio para descobrir as causas do crescimento sustentado que se tornou o novo normal. Aghion, do INSEE da França e da London School of Economics, no Reino Unido, e Howitt, da Universidade Brown, nos Estados Unidos, também estudaram os mecanismos por trás do crescimento sustentado. Esse é o Prêmio Nobel de Economia. Enquanto isso, o presidente norte-americano continua discursando perante o Knesset. Esse começo de paz que o presidente Trump vende como paz mesmo, mas é um começo de uma negociação, deixa Trump, faz ascender a popularidade de Trump, não há nenhum dado oficial, mas cria também, segundo observadores, olha o que vai acontecer, uma situação positiva para Trump. Trump já era considerado uma figura morta, né? Uma figura morta quando terminasse a guerra. Agora, já a libertação dos reféns, etc., as negociações estão sendo atribuídas a ele, quer dizer, de bandido político ele está passando a mocinho. O Estadão hoje, mas tem pouca notícia, viu? Hoje as coisas estão concentradas mais nessa questão de Israel, do Hamas. Militares fizeram terraplanagem para ajudar acampamento golpista em 2022. Vídeo mostra a ação de homens do Exército na manutenção da área no quartel-general.
ocupada por bolsonaristas. Força diz que a ação foi necessária para corrigir acúmulo de lama. Será que passar uma máquina e aplainar um terreno é uma coisa tão grave que coloca os responsáveis na lista daqueles que tramaram contra o Brasil, tramaram contra a democracia? Eu quero esperar para ver essa história. A história dos postos de gasolina, a história, todo esse quadro dos envenenamentos por metanol, está chegando a uma conclusão complicada. É assim, mais ou menos assim. O etanol é buscado pelos falsificadores nos postos, que acrescentam metanol ao etanol e levados para a fabricação, entre aspas, dessas bebidas falsas. Aí eles vendem essas bebidas, quer dizer, já tem um problema lá em cima de clandestinidade do metanol nos postos, né? Depois vem a clandestinidade da venda dos postos, quer dizer, eles vão lá e compram mesmo, não é clandestino, mas eles usam clandestinamente esse material dos postos para fazer as bebidas. E depois essas bebidas são vendidas num outro golpe, né, para os revendedores ou para os bares, para os consumidores, não o consumidor final, mas restaurantes, etc., por preços mais baixos e sem imposto. Então, são degraus de enganação, né, onde todo mundo tenta tirar vantagem e acaba tirando a vida das pessoas. Tem reações, tem trabalho que está sendo realizado pelas autoridades. Agora, eu quero ver esse pessoal atrás das grades. Tem mortes e tem danos permanentes à saúde de muita gente. Então, é preciso dar uma resposta a esse tipo de coisa, resposta exemplar. E o governo está tentando, com um projeto de lei, né, tentar segurar isso, né, projeto de lei sobre devedores, como é que chama? Devedores constantes, devedores... Sim, é esse o projeto. Parece que é um projeto de outra coisa. São aqueles devedores permanentes que ficam... Me deu um estresse aqui. Dá uma espiada, Fernando. Devedores é um projeto que está estão segurando, não sei por que esse projeto, mas ele por tabela, dificulta muito essa ação de falsificação. Estão aproveitando esses devedores contumazes. Olha, lembrei, é um projeto de devedores contumazes, se fala pouco, está no Congresso, há muito tempo, ele evita uma série de coisas, né? Inclusive facilita a recolha de impostos pelo governo, e é uma falha que existe na legislação que, por razões que eu desconheço, mas não são as mais cristalinas, e não chega a um término, né? Devedores contumazes. Nesse contexto de você mexer com os devedores contumazes, entra essa questão das falsificações de etanol, metanol, postos de gasolina, etc., etc. Juiz, filho e advogado são denunciados por corrupção. Ministério Público da Paraíba cobra 1 milhão de indenização por fraude
que prejudicou aposentados. Eu assisti alguns trechos da reunião do INSS, né, enfim, é um susto, viu? O que está acontecendo lá é um susto. A CPMI já está com documentos suficientes. Quer dizer, as pessoas que vão lá depor acabam não falando. Ter uma contribuição do STF, evitando que pessoas importantíssimas tenham habeas corpus e consigam não falar. Enfim, é uma situação obscura. São quadros que não podem ficar desse jeito, né? Tem que chegar. Follow the money, falam os americanos. Siga o dinheiro. E vocês vão encontrar, já seguiram dinheiro, já encontraram figuras novas que aparecem, pelo menos no noticiário, a quem foi destinado todo esse dinheiro, dinheiro dos aposentados, roubado dos aposentados. Tem uma aqui, o Estadão, hoje os jornais, então, aeromóvel segue sem funcionar no Aeroporto Internacional de São Paulo. Operação deveria começar em fevereiro de 2024. Consórcio diz que atraso se deve à necessidade de testes em período normal. Vamos ver quanto tempo vai demorar mais isso. Olha, um susto aqui. Olha, uma das maiores altas de furto de São Paulo assusta moradores da Bela Vista. A gente vai falando disso aqui e ali, de crimes, de feminicídio que aumenta. Tá? O fato é o seguinte, há um valor maior nessa história, que é a falência total e completa, ou quase completa, né, da segurança pública no Brasil. Enfim, é um problema muito maior que leva, com 166 vítimas, São Paulo bate recorde no registro de feminicídios no ano, que é a manchete da Folha de São Paulo e que é gravíssimo. Quem tomou cafezinho conosco? O Trump continua falando. Estou olhando aqui, vendo a tela de televisão, o Trump continua falando. Edilson Group, Bárbara Lebrecht, Giovanni Rea, Maria da Conceição, Marco Aurélio, Darcy Vitorino, Rogério José, Denis Nascimento, Miguel Merlo, Cristiano Ramalho, Arley Sandro, Fábio Steinberg, Natália Freitas, Nelson Cavalcante de João Pessoa, Adonias Michel de Campo Grande, Ian Oliveira, do Rio de Janeiro, e Paulo Ricardo de Santa Adélia, São Paulo. Pessoal, segunda-feira muito cheia de noticiário agora de manhã, né, pelo que está acontecendo no Oriente Médio, mas aqui o noticiário nacional está vazio. O Lula foi recebido pelo Papa no Vaticano, está lá para uma reunião de meio ambiente, de comida, né, de segurança alimentar, foi recebido pelo Papa e cuidado com a sua cadeira, viu, Papa? Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se que é preciso passar o Brasil a limpo. Tenha um bom dia.